É aquilo que eu falei mais cedo. É essa galera aí que vai estar sendo processada, tá bom? Que vai se lascar porque tá falando merda, tá falando que ele agrediu, sendo que ele não agrediu. Quem falou merda acima da merda, ou seja, falou bostil, concordou com mentiras, fake news, tá sendo processado aí, tá tomando na bunda, né? Fala galera, fala o Cavalo e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Scooter Diário. E olha aqui, eu estou aqui novamente e eu estou de boné. Eu tava cansado de ficar com aquele cabeleiro todo zoado, todo escrumbado. Era pra ter cortado no final do ano passado, mas eu esqueci de marcar o cabeleireiro provavelmente só esse sábado. Acontece que no vídeo anterior que a gente fez, eu falei do update do Cellbit que aconteceu há uns 2 dias atrás, há um dia, 2 dias atrás, não sei quando eu tô gravando esse vídeo aqui, mas o jurídico deixou a público os processos do Cellbit, contas do Twitter que falavam mal dele ou traziam mentiras sobre ele, nesse caso da Sassá e de outras coisas. Como ele disse lá no finalzinho do exposit dele de 19 páginas que ele vai estar correndo atrás disso e mostrou 3 prints lá, dizendo que ele já está correndo atrás, o povo que falava um monte de merda decidiu sair correndo. Mas agora, falando sinceramente pra vocês sobre esse caso que o Cellbit está processando 217 pessoas, no máximo ali 5 vão sofrer consequências. Isso que ele fez é para dar um susto na galera. Ele tá falando, se você falar merda de mim, se você quer inventar mentiras, eu tô aqui e eu vou atrás, eu vou correr atrás dessa bagaça, tá ligado? Como o próprio João de Sense falou no tweet dele, definitivamente a internet agora não é mais uma terra sem lei. Mas então hoje vamos ver o vídeo do canal do Toshi sobre esse update todo que tá acontecendo aqui. Vamos ver aqui em primeira mão com vocês. O Cellbit tá processando mais de 200 pessoas. Ele falou que alguém iria ser processado mesmo, mas eu não esperava que ia ser tanta gente. Olha Na aí. verdade, certamente, se ele fosse pegar todas as pessoas que falaram alguma bosta dele, acusando de crime e tudo mais, com certeza esse número iria aumentar muito. Milhares, Você que é um milhares. advogado de Até eu vários mesmo youtubers, falei também tem um do canal Cellbit. aqui no YouTube, foi ele quem revelou isso aí pra gente. E também colocou o perfil de cada pessoa que tá sendo processada. Ele falou que se cada pessoa que fizesse bosta do Cellbit, que falou bosta do Cellbit, seria muito mais ainda. Não, na verdade seria milhares, né? E até eu mesmo falei bosta do Cellbit porque ele faz algumas merdas. Porque ninguém é santo nesse mundo aqui. Ninguém é santo nesse mundo. Todo mundo já fez merda. Mas todas essas pessoas que estão sendo aqui processadas, se eu não me engano, por concordar com a merda que a Sassá falou, que ele é uma agressão sexual, que ele é um agressor sexual, que ele é um monstro, que geralmente são pessoas que falaram coisas além de, tipo, de não gostar do cara. Kenzie, que é um advogado de vários youtubers, também tem um canal aqui no YouTube, foi ele quem revelou isso aí pra gente. E também colocou o perfil de Olha o cada tweet dele aí. pessoa que tá sendo processada. Acontece que, como é de imaginar, todo mundo Caraca, começou mano, a sendo deletar absurdo, suas véi. contas assim Cara, pra tá ganhando fugir do uma grana, hein? processo. E acontece que eu tô com acesso ao processo aqui porque ele é público. E eu antes não tinha visto os tweets que as pessoas fizeram, sabe, pra Quem serem diria? processadas, então eu vou mostrar pra vocês e não só isso. Irônico essa Como é um imagem do caso Cellbit. super diferente mesmo, eu chamei o próprio advogado Sense pra tirar algumas dúvidas em relação a esse processo enorme. O que vai acontecer agora? Eu acho que não preciso dar muito Muita contexto pra merda. você sobre o que levou a acontecer esses processos aí. Você sabe que Todo o mundo já Cellbit postou um sabe. relato bem recentemente do que aconteceu com ele nos últimos 7 anos envolvendo a ex-namorada dele, a Sassa. É um assunto super delicado mesmo, porque Absurdo. o Cellbit expôs realmente a vida pessoal dele, Vixe, sabe? É demais. como se a gente não estivesse lendo lá que o Cellbit escreveu e sim propriamente o Rafael. A Sassá tinha feito vários exposeds dele no passado e ela sempre ficava comentando sobre isso, chegando num limite agora falando até mesmo que o Cellbit tinha cometido agressão A minha inspiração do sexual vídeo com anterior. ela. E acontece que com o tempo, sabe, muitas pessoas começaram a comprar naturalmente essa narrativa. Não só compraram, como também começaram a passar pra frente. Por exemplo, olha só, o Cellbit que agredia a ex-namorada dando um follow no Forever, Olha aí. kkkk. Olha aí. O Cellbit abusou da ex dele, também cometeu Essa galera crimes que- e mesmo assim essa ele não foi galera aí que expulso, tá- mas foda-se, nem acompanha essa merda mesmo. Se Engraçado ferrou. que um cara comentou ali então por que você comenta, cara? Bom, ele comentou, falou mentira sobre o Cellbit e sim, os donos dessas duas contas aí que tweetaram, eles foram processados. Eles e mais É aquilo que eu falei mais cedo. É essa galera aí que vai estar sendo processada, tá bom? Que vai se lascar porque tá falando merda, tá falando que ele agrediu, sendo que ele não agrediu. Quem falou merda acima da merda, ou seja, falou bostil, concordou com
mentiras, fake news, tá sendo processado aí e tá tomando na bunda, né? 198 pessoas, aparentemente. E eu já vi algumas pessoas se perguntando, tipo, será que essas pessoas realmente merecem ser processadas? E eu falo pra vocês que eu acho que é uma situação bem complicada, porque no Twitter todo mundo fala não, merda o tempo mas inteiro. Na uma boa verdade, parte, é a sim. rede social mais tóxica que tem, que pelo menos eu penso que as pessoas só estão satisfeitas lá quando elas estão completamente insatisfeitas. Elas querem, sabe, alguém pra julgar ali, alguma polêmica pra falar. E acontece que julgaram o cara por anos e anos e no fim a Eu só história era tenho a outra. minha E só agora pra, tem muito né? tweets de muitas pessoas falando coisas Vou ver essas coisas agora pro absurdas. canal que Que o tô criando Selbit agora, né? bateu na Porque ex-namorada, tem gente nunca até tive, mesmo nunca usei. falando sobre pedo. Coisas que na verdade eu nem sequer tinha visto, sabe, em nenhum exposed. Então sim, claramente é cabível processo, sabe, sem dúvidas. Estão sujando a imagem dele, o que é uma calúnia. Acusar falsamente alguém de um crime. Só que agora vocês acham que essas pessoas têm noção do que elas estão fazendo? Que elas iriam realmente assim na frente de um juiz falar, Nenhuma. o Selbit bateu, o Selbit fez tal coisa? Claro que não, acontece que elas estão naturalmente, Pra cara, Twitter, acostumadas ali a escrever retweet. merda no Twitter. Elas acham que elas podem falar, sabe, escrever qualquer coisa que não vai dar nada. Retweet, só pra Elas ter também like, acreditam que curtida. não influenciam ninguém. Cara, se tu fala uma vez, uma pessoa vai ler ali, vai pensar que é verdade e vai passar pra frente comentando o mesmo erro e até mesmo adicionando mais. Bem bom, Que Alan. vira em algum momento um crime. Várias pessoas cometendo o mesmo crime. E agora as pessoas estão deletando as contas pra fugir do processo e se esconder do Selbit. Então justamente essa foi a primeira pergunta que eu fiz pro advogado Senzi. Essas pessoas aí que apagaram a conta do Twitter, será que o Selbit já tem os dados delas? Ele vai conseguir realmente provar que tal tweet era realmente de tal pessoa? Com relação a essa questão de se as pessoas apagarem a conta. Vamos ver aqui a resposta do Senzi. Era realmente de tal pessoa? Com relação a essa questão de se as pessoas apagarem a conta do Twitter ou apagarem as postagens, na verdade não adianta mais. Por quê? Porque pela legislação, o Twitter e todos os servidores de aplicação, seja TikTok, Instagram, eles guardam os registros de acesso, IPs, portas lógicas, enfim, vários registros de acesso pelo período de 6 meses. Então, não importa se a pessoa pagar hoje a conta, dos últimos 6 meses, esses registros estão nos bancos de dados das provedoras de aplicação, né, dos aplicativos. E então não adianta, de fato, apagar. Com relação a se o Selbit tem ou não tem os dados delas, na verdade o processo vai demorar. é justamente para isso. Ele é um processo para identificar as pessoas que o estão difamando, caluniando, enfim, causando algum tipo de dano à imagem dele, né? Então, logo mais, esses dados vão vir para o processo, né? E aí ele vai ter os IPs, né? Todos esses indicadores. O que ele vai fazer depois? Ele deve seguir com um outro processo contra as operadoras de telefonia para que deem o CPF, RG, enfim, nome completo, endereço do assinante da linha. Ou seja, quem que é o dono dessa linha, por exemplo, do IP da Vivo, do IP da Claro. Foi assim que pegaram o Recaplay, né? Foi assim que o Gabs pegou o Recaplay pelo Twitter. Processou o Twitter e assim ele conseguiu fazer as manobras dele para identificar pelo Recaplay, né? Advogado dele, né? Mas normalmente, né, falando de forma hipotética, né, o que as pessoas fazem é uma análise da viabilidade do processo, né? Ou seja, e aquele negócio, né? Se o Selbit, se o Twitter não disponibilizar, né, não conseguir fazer essa ponte, ele vai ganhar um processo em cima do Twitter, né? Algum tipo de punição. É bem doideira pensar que, na verdade, muitas das pessoas aí, talvez a maioria, vão ser menores de idade. Que, na verdade, quem vai responder ali pelo processo são os responsáveis, o pai e a mãe. Imagina um moleque de 15, 14, 16 anos ter que explicar pra mãe ali quem que é o Rafael e por que tá sendo processado por ele, sendo que mora a 2.000 quilômetros. Me lembrou até o caso do moleque que fazia pegadinha no blusão. O blusão ligou pro pai. O blusão não tem dinheiro pra fazer processo, mas o blusão ligou pro pai que ele conseguiu o número do cara de algum jeito. Aí o blusão ficou puto e ligou, cara. É muito bom, cara. De distância. Será que o Selbit também vai perdoar algumas pessoas, sabe, depois de ver a idade, por exemplo, ou até mesmo a condição financeira de repente? Teve um menino que apareceu na lista que ele fez um tweet ali pedindo desculpas, que ele falou que foi enganado pela Sassá, sabe, realmente me deu muita pena. Ele colocou: escuta, Selbit, eu fui engano pela Sassá. E no outro tweet: mas eu lhe peço, meus encarecidos, me desculpa. Eu acho que não tem como a gente ler isso aí e pensar, sabe, nossa, eu vou continuar com o processo aqui contra essa pessoa. Dá muita pena. Isso é algo interessante
interessante, sabe? São muitas pessoas mesmo que o Cellbit tá indo atrás. Se não são 200 pessoas, é um número muito perto. E eu, pelo menos, nunca tinha visto um processo com tantas pessoas, eu nem sabia que era possível. Tem pessoas até mesmo de outros países, porque alguns dos tweets estão em espanhol e também em inglês. Claro que pode ser brasileiro ali escrevendo, né, cara, mas certamente são gringos. Então eu fiz mais uma pergunta pro Senzi. Será que é caro processar tantas pessoas assim ao mesmo tempo? Ainda mais algumas que são de outros países? Com relação a ser caro ou não processar uma pessoa, na verdade, sim. Aí a gente não pode ficar especulando o trabalho de outros colegas, seria até o valor, etc. Isso seria até antiético. Mas o que eu posso dizer é como o advogado, como que um advogado cobra? Ele cobra pela quantidade de tempo, de horas ali que ele vai gastar num processo. É lógico, processar uma conta, um link, é diferente de processar 217 links, claro, dá mais trabalho, mas lembre-se que é um processo só, né? Então, assim, não são 200 e tantos processos. Com certeza, fazer 200 processos é muito mais caro do que fazer um só com 200 e tantos links. Então, logicamente, não quero ficar especulando valores e tal, mas não é assim também tão absurdo quanto as pessoas imaginam que poderia ser. Não é um bagulho muito com relação a processar gigante, tá ligado? O máximo ali, cada um... isso é um pouco mais caro, por quê? Porque dá mais trabalho. Uma graninha ali, mas não... internacional. Assim, o totalitário é uma grana lá pro cacete, né? Mas eu acho que da ordem judicial, aí vai para outro país para cumprir, é uma burocracia tremenda. Eu acho que com o desenrolar desse caso aí, com o Cellbit também mantendo firme e tudo mais, isso eu acredito mesmo que pode controlar as pessoas, sabe, de falarem tanta besteira na internet. Porque talvez agora elas percebam que qualquer coisa absurda que tu falar de alguém pode ser muito bem mesmo usado contra ti. Mesmo tu tendo só 200 seguidores ou nem isso. Tu tá cometendo um crime de qualquer forma e tu pode sim ser responsabilizado por isso. Mas qual que é então a punição pra alguém que faz um tweet caluniando outra pessoa? Qual será que vai ser a pena dessas pessoas aí caso dê tudo certo no processo? Será que alguém pode até mesmo ser preso? Com relação à punição que essas pessoas podem de fato receber, isso aí só quem vai dizer é o juiz, né? O advogado, ele não julga, quem julga é o juiz. Mas eu posso dizer assim, se eventualmente elas forem condenadas por calúnia, por difamação ou por dano moral, né? A pena hoje da calúnia, por exemplo, ela chega até o máximo de 2 anos de prisão. Lógico que ninguém vai preso por uma condenação de 2 anos, né? Só que tem um porém. Nas redes sociais, quando alguém comete um crime, né? A pena, ela é triplicada. Justamente pelo alcance que tem as redes sociais. Então, uma pessoa com 2 anos de pena pode pegar 6 anos, né, triplicado, 6 anos de pena. E isso é muito grave, porque só para você ter uma comparação, 6 anos é a pena mínima de um homicídio. De fato, essas pessoas muito provavelmente vão prestar serviço à comunidade, vão ter que pagar cesta básica, vão ter muitas punições nesse sentido. Agora, em relação a dano moral, aí o juiz também vai verificar caso a caso, uma indenização, né, um valor monetário para que as pessoas paguem. Quem xingou pouco, xingou pontualmente, tal, vai pagar um valor menor do que quem, por exemplo, imputou crime, disse que é uma grana, mano. Ele vai comando. Trancava a namorada. Cara, o Cellbit vai estar ganhando uma grana absurda, cara. Então essas pessoas vão pagar mais. Assim, no totalitário, se fosse as 207 pessoas, cada pessoa ele ganha uma grana absurda. Na medida daquilo que fez. Sim, ele vai tirar uma grana dali. Ele vai tirar uma grana ali. Não é o que ele quer, mas ele vai tirar uma grana, isso aí, né? Cara, por conta de fazer alguns tweets, eu tenho certeza que as pessoas aí nunca mais vão falar nenhuma merda na internet. E eu entendo, o Cellbit deve ter sido muito difícil mesmo ficar todos esses anos lendo um monte de coisas, sabe? Muita gente falando sobre ti, e tu sabendo que é tudo mentira. Cara. E ele não querendo expor a vida pessoal dele, porque esse realmente foi o único jeito de mostrar o outro lado. Algo bem interessante é que aparentemente todos os tweets que estão no processo, pessoal, são de antes do pronunciamento dele. Então as pessoas meio que ainda não sabiam o outro lado. O que, é claro, sabe, não tira a culpa de nada do que foi falado, principalmente os mais pesados. Mas pelo menos parece que as pessoas não estão tanto insistindo no erro. Ainda mais quando o pronunciamento da Sasaki saiu, é meio que ela falando que vai levar tudo pra justiça. Porque aparentemente ela não quer mais exposição. Sendo que ela ficou revivendo isso, sabe, ano após ano. Se vocês quiserem ver um vídeo, pessoal, sobre esse caso completinho, assim, no quesito jurídico, o Senzi que participou desse vídeo aqui, ele vai postar um vídeo no canal dele, tá bom? E eu quero agradecer bastante a presença dele nesse vídeo aqui também, e também os membros aqui do canal. Por muito tempo eu deixei o Seja Membro meio que... Então isso é o resumo da ópera, do update do que eu falei ontem, do Cellbit estar processando 207 pessoas por calúnia, difamação. E ali no jurídico, como vocês viram, é 2 anos
de prisão, mas ninguém vai ser preso por 2 anos de missão. Mas ali ele falou também, naquele certo ponto lá, que mesmo efetuado o crime na internet, é 6 anos de prisão e mais de multa, pagar cesta básica e essas coisas aí. Então essa galera aí, ó, se ferrou feio realmente, cara. Sim, eu acho que ele fez isso mais pra dar um susto na galera, pra galera parar. Quem realmente continua falando merda, essas coisas aí, vai pagar realmente o processo. Que vai ser umas 15 pessoas dessa peneira aí, né? De 217 pessoas. Demais, é isso aí. Se inscrevam aqui no canal. Curta. Se você chegou até aqui, comenta na cara não, chefe. Na cara não, quem sabe da referência sabe, né? Também se inscreva no canal do Toshi. E o link dele vai estar aqui na descrição. Ou no comentário fixado. Obrigado. Beijo, falou.